Tudo bem, pessoal? Bem-vindo ao 3R Capacita, que é uma empresa que tem como valores responsabilidade, reciprocidade, resiliência. Eu sou o professor Giovanni Pacelli, faço parte da equipe de professores do 3R Capacita e sou responsável por algumas disciplinas, dentre elas, responsabilidade na gestão fiscal e contabilidade aplicada ao setor público. O nosso projeto, dentro do 3R Capacita, é um projeto para capacitar servidores públicos, ou seja, os nossos cursos não são voltados para concursos, são cursos voltados para o aperfeiçoamento, voltados para trilhas de aprendizagem que os professores que estão aqui têm o domínio. Como eu falei, serei responsável por contabilidade pública e responsabilidade na gestão fiscal. Esse primeiro curso, que é o curso que eu estou lançando inicialmente, que é o Marco Zero, é o curso de orçamento para resultados. E aí, vou fazer uma abertura, vou trazer alguns questionamentos para você saber como é que vai ser a nossa metodologia e a nossa forma de trabalhar. Vamos lá. Então, inicialmente, qual o objetivo desse curso? Explorar a necessidade de alinhamento entre a estratégia e o orçamento no setor público, com vista à geração de resultados. Então, preste atenção. Muito se fala sobre resultado no setor público. Mas o que seria resultado? Seria o produto comprado? Seria uma licitação realizada sem recurso? Ou uma licitação que obteve sucesso, que ela não foi suspensa, que ela não foi extinta, cancelada? Ou o resultado seria apenas os indicadores também, indicadores de resultado, de eficiência, efetividade? Então, a primeira coisa que a gente tem que definir é o que seria resultado, que é um questionamento que eu vou fazer na sequência. O segundo ponto é quando a gente fala sobre estratégia e orçamento. Normalmente, nas instituições, a área de orçamento ela é importante, isso aí ninguém tem dúvida. Mas, devido à falta de ferramental, falta de algumas metodologias, não digo nem avançadas, mas algumas metodologias até simples, você fica sempre naquele patamar inicial. Você não consegue ter diálogos, ter resultados, você ter informações, relatórios que sejam capazes de levar para uma reunião de da alta administração. Então, normalmente, como é que é a reunião? Você chega, diz quanto tem, e aí você diz para cortar. Reuniões que são mais produtivas, ou são focadas em resultados. Você tem cada produto ou cada processo que ele vai gerar de produto ou resultado. Você sabe qual o custo para produzir associado àquele produto ou àquele processo. E aí sim você tem condições de tomar. Por que você vai cortar determinado produto ao invés de outro produto? Quando você está em unidades que são similares, isso funciona também bem, de forma até boa. O problema é quando você está em unidades que são do mesmo ministério, ou da mesma secretaria de Estado ou de município, e são unidades que não são similares. Como comparar, por exemplo, hospital com escola? Não é trivial. Como comparar uma estrada com escola? Não é trivial, mas eventualmente essas decisões elas vão perpassar, certo, o gestor público. E o nosso curso, ele parte de uma seguinte premissa, que o servidor público, ele já tem noção, certo, sobre classificação da despesa, classificação da receita, já sabe as regras da LRF, por exemplo, e a gente está aqui para adicionar informações que vão causar uma reflexão e vão agregar conhecimento para a simples coisa, tomada de decisão de forma correta. É o nosso foco do nosso projeto. Vamos para algumas reflexões na sequência. Então, a nossa ementa, a agenda estratégica e o direcionador na alocação de recursos, o controle e a qualidade do gasto, modelos e métodos analíticos, gestão integrada do sistema de controle. O que é que eu posso falar sobre essa ementa? O nosso curso está dividido em 7 blocos. O primeiro bloco, ele trata sobre modelos orçamentários. Então, aqui uma parte até, digamos assim, acadêmica, uma parte até que consta alguns livros, certo? Ou seja, você sabe o que é um orçamento tradicional, o orçamento de desempenho, o orçamento programa. Depois você tem um segundo bloco, que vai tratar sobre modelos mais avançados, o novo orçamento de desempenho, o próprio orçamento base zero
e o PART, que é o Program Access Rating Tool. No terceiro bloco, você vai ter itens que a gente tem no PPA federal e que podem perfeitamente ser replicados para estados e municípios. Na sequência, a gente vai ter uma comparação entre indicadores de saúde e educação, que são indicadores que a gente pode chamar de resultados, ainda que tenha alguma deficiência, e a gente vai ver que não tem nenhum resultado perfeito. Na sequência, que é o bloco 5, a gente vai trazer algumas ferramentas de gestão. Por exemplo, a gente vai falar sobre o plano de aquisição, vamos falar sobre gestão de risco. No sexto bloco, a gente vai tratar sobre metodologia, sobre a qualidade do gasto público, para ver onde isso a gente pode levar. Basicamente, a gente vai trabalhar com correlação. Então, eu vou trazer um estudo de caso, certo? Que a gente usa correlação. Eu vou trazer uma outra metodologia, que é usar o custo de oportunidade. Eu vou trazer análise em inventório de dados, DEA, e vou trazer também dados em painel, ok? Ou seja, a gente vai tratar, nesse último caso, a gente vai apresentar algumas ferramentas de estatística avançada. Você vai ver que, na verdade, para você usar essas ferramentas, essas metodologias que são até simples, você precisa de uma coisa, dados estruturados. Então, você precisa, como responsável por uma área, ou alguém que assessora alguma área, você precisa estruturar os dados, porque com base nesses dados estruturados, você vai conseguir emitir relatórios para ter realmente informações qualificadas para tomar de decisão. Vamos lá. Questões iniciais para reflexão. O que seria resultados em termos orçamentários? Faço algumas perguntas para você aí. Seria apenas adquirir o bem? Seria adquirir o bem no menor prazo? Seria adquirir o bem no menor prazo e pelo menor valor? Seria adquirir o bem no menor prazo, pelo menor valor, e fazê-lo chegar em tempo hábil ao público-alvo? Seria adquirir o bem no menor prazo, pelo menor valor, fazê-lo chegar em tempo hábil ao público-alvo, e ele ser capaz de mudar positivamente a realidade desse público-alvo. Então, preste atenção. Eu já me deparei com alguns, no trabalho, ao longo da minha vida profissional, com algumas pessoas, alguns servidores que pensam da seguinte forma: olha, entre se arriscar um pouco e não comprar, é melhor não comprar. O que é que eu tenho para dizer para quem trabalha na área de orçamento e na área de aquisições, que é uma área intrinsecamente ligada ao orçamento? Se você não quer correr risco, você não pode estar nessa área. Correr risco não quer dizer que você vai ser imprudente, que você vai cometer atos ilegais ou atos imorais. Mas existe um princípio na administração pública que ele não pode ser relegado. Ele é um princípio tão importante quanto os outros. Ele não é nem mais nem menos importante. Ele é tão importante quanto a legalidade, que é a deficiência. Então, se você tem um recurso, e você tem um recurso, por exemplo, para comprar medicamentos, não adianta nada você não comprar o medicamento. Você não está sendo eficiente. Não adianta nada você comprar o medicamento não ser comprado em tempo hábil, na época da vacinação. Não vai surtir o efeito. Aquela população vai ser prejudicada. Não adianta nada você comprar o medicamento, comprou no tempo hábil, mas as pessoas que deveriam aplicar o medicamento, ou seja, os postos de saúde, eles não aplicam da forma correta. Ou chega no posto de saúde e vai para o estoque e aquele medicamento vence. Então, na verdade, o que a gente quer se a gente tem como objetivo reduzir a taxa de mortalidade, que é o resultado final, você tem que garantir que o medicamento seja comprado pelo menor preço, na data correta, seja distribuído e seja aplicado. Ou seja, não é só pensar na compra. E orçamento, o que é que tem a ver com isso? Tudo. Porque a pergunta que eu tenho para te fazer é, antes de jogar recurso em uma área que você já sabe que é deficiente, por que você vai jogar recurso numa área que é deficiente, se você já sabe que ela é um gargalo e ela não está dando conta? Você apenas está cumprindo uma tabela. Então, na verdade, a postura que se espera dos líderes, certo, na administração pública, é que eles tenham coragem moral para, eventualmente, olha, não tem condições de jogar aqui, sem que essa área seja, digamos assim, estruturada, ou esteja apta a receber esse recurso. Então, resultado em orçamento passa por aí. Ok? Uma outra reflexão é se o orçamento por resultados, ele força na organização ou ele força no processo. Eu posso dizer o seguinte, o orçamento por resultado, ele foca nos dois, de certa forma. Ele foca na organização, porque a organização é importante, e é na organização que vocês vão ter os tomadores de decisão.
e os policymakers. É ali que vão estar. É na organização, ou seja, o dirigente máximo do ministério, que é o ministro, o secretário estadual, o secretário municipal. É lá, é na organização que vão estar eles que vão tomar a decisão final de como alocar o recurso da melhor forma. No entanto, a organização ela tem processos críticos e o modelo de gestão de risco na administração pública federal, ele está calcado em processos. Então, não tem como você dissociar o processo da organização, ou seja, dentro da organização, você tem os principais processos e você vai ter os processos críticos. Esses processos críticos você deve ter o gerenciamento de risco, que a gente vai falar, inclusive, sobre isso nesse curso, e você deve, além disso, identificar quais são os possíveis gargalos em matéria orçamentária, de forma que você consiga garantir que aquele processo que é mais crítico e que exige, às vezes, nem tanto recurso, mas exige algum recurso, esse recurso precisa ser gasto da melhor forma possível. Ok? Por fim, eu quero apresentar meu currículo aqui. Então, eu tenho doutorado e mestrado em Ciências Contábeis pelo UNB. Eu fui editor-chefe da revista da Seju da 10ª edição, 14ª edição. Eu possuo formação, graduação em Ciências Militares, especialização em Ciências Militares, graduação em Administração de Empresas. Sou auditor de Finanças Federal, de Finanças e Controle da CGU desde 2009. Já comandei diversas coordenações, fui chefe, liderei algumas equipes. Atuei de 2015 a março de 2018 como coordenador geral do planejamento e fui ordenador de despesa. Foi aqui que veio a minha principal experiência em orçamento. E no ano de 2017 e 2018, eu atuei em duas funções sensíveis. A primeira função, membro coordenador do Conselho de Supervisão do Regime de Recuperação Fiscal do Estado do Rio de Janeiro e, posteriormente, como assessor especial da Secretaria de Administração. Atualmente, estou como superintendente da CGU Ceará. E aqui estão as diversas áreas do conhecimento que eu já fiz artigos. Inclusive, três dos artigos que eu fiz, eles têm relação direta com a qualidade do gasto, e essa metodologia eu vou passar para você ao longo do curso, ou seja, a própria fonte fui eu que fiz, lógico, que nos meus artigos, eu tive como fundamento, lógico, a bibliografia nacional e internacional, e é isso. Então, pessoal, esse aqui é o meu contato, professor Giovanni Pacelli, tem o meu canal específico no YouTube, também temos o canal no 3R Capacita, aqui está o nosso site, certo? E tem uma última mensagem. Os nossos cursos em vídeo, eles são em formato aberto, porque a gente tem como compromisso o quê? Responsabilidade, reciprocidade, certo? E resiliência. Então, o nosso objetivo é divulgar conhecimento. Para isso, os nossos principais vídeos estarão no formato aberto, no nosso canal, certo? Do YouTube, que é o 3R Capacita. No entanto, para aquelas pessoas que realmente desejam fazer licença para capacitação e desejam a certificação, elas podem nos procurar, porque a gente tem um serviço de avaliação do conteúdo para avaliar se o que foi passado no curso, esse servidor, essa pessoa, ela foi qualificada. Então, para fechar, eu quero dar algumas formatações, algumas orientações de como funciona o nosso site. Então, o nosso site ele é composto por vídeos e materiais em slides ou PDFs, cadernos práticos. O servidor ou o aluno que se matricular no nosso site, ele vai ter acesso aos vídeos, boa parte dos vídeos já está em formato aberto, mas existem alguns vídeos mais sensíveis, certo? Que estão apenas no nosso site. Segundo ponto, o aluno ou aluna, o servidor ou servidora, ele vai ter acesso aos vídeos e ao material em PDF, slides e ou caderno de práticas, e ao final ele vai ser submetido a uma avaliação. Uma avaliação que pode ser uma questão aberta ou pode ser uma questão objetiva. Cada curso possui esse detalhamento. Nesse curso de orçamento para resultados, a gente vai ter uma avaliação de múltipla escolha. Então, o aluno tem uma primeira chance, se ele obter 70% de aproveitamento, ele já tem direito ao certificado. Se ele não obter os 70%, ele vai ter uma segunda tentativa. E se ele não obter o sucesso na segunda tentativa, ele vai ter uma terceira e última tentativa, e aí sim a tentativa final para obter o certificado. A ideia é apenas garantir a qualidade e a responsabilidade perante os órgãos públicos que esse curso é um curso sério. Ok, pessoal? Esse era o meu recado. Até o nosso próximo encontro.